Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu te falo se Vanderlei Luxemburgo está realmente bancado no Corinthians após o empate no derby sem gols. Vamos também falar do folgão que o Luxemburgo deu aos jogadores do Corinthians após o derby. E tem também os 5 desfalques, hein? O Timão vai ter muitos desfalques no retorno aos trabalhos sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. E tem o Duílio, o retrospecto do presidente corintiano, que é um fiasco em derbys na sua gestão. Tudo isso agora, nesse blend de informações, que essa edição é totalmente corintiana. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Esse blend de informações tem um patrocínio da Protec, hein? Você que precisa de aparelhos auditivos, você tem que falar com o pessoal da Protec, porque eles são excelência no assunto, tá? Esse ano já comemorando aí 19 anos de existência, tá? De vida, a Protec, que faz um trabalho humanizado que é incrível. Eles vão na sua casa e resolvem o seu problema. Inclusive levam fonoaudiólogo, computador, equipamentos, enfim, eles têm tudo que você imagina em aparelhos auditivos, os prêmios, os melhores aparelhos do mercado, um preço que é imbatível, tá, para a concorrência. Enfim, vai na sua casa, já faz todos os testes de audiometria, etc., e já resolve o seu problema lá no seu lar. Isso aí ninguém faz, meu amigo. Eu sou prova disso, tá? E a Protec tá aqui, ó, com 30% de descontos para você que é do canal Café do Setorista. Você encontra a Protec em Santo André, São Bernardo, São Caetano, São José do Rio Preto, atendimento em todo o litoral paulista, inclusive litoral norte, viu? E também em todo o interior de São Paulo, tá? Protec. Meu amigo, tá precisando de pilha também, acessórios. O Léo, meu filho, pegou um acessório top que você liga na TV, sai aqui ó, no ouvido, no aparelho, tudo que tem áudio na sua televisão. Enfim, é sensacional, é um transmitter, tá? Enfim, fala com o pessoal lá da Protec Aparelhos Auditivos, beleza? Vamos falar no nosso blend de informações. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos falar do Coringão no nosso blend. Começar por esse fiasco, né, que é o do William Monteiro Alves em relação a derbys na sua gestão. Pô, é brincadeira, né? O presidente corintiano, ele coleciona realmente vários fiascos em seu mandato, tá? Mas em derbys, né, só para vocês terem uma ideia, o Corinthians enfrentou o Palmeiras em 11 oportunidades, tá? Na era do William Monteiro Alves. Foi eleito em novembro de 2020, né, como presidente do Corinthians. Claro, iniciou ali o trabalho no início de 2021 e agora se encerra o seu mandato, né? O seu mandato vai se encerrar agora no final desse ano. Foram 11 jogos, tá, contra o Palmeiras, sendo 6 deles na Neoquímica Arena, né? Jogou até mais vezes em casa, e foram assim, jogos que o Corinthians realmente, em alguns, foi amassado, né, pelo Palmeiras. A gente sabe o retrospecto. Só para vocês entenderem, nesse período o Corinthians venceu apenas uma vez, tá? O Corinthians conquistou apenas uma vitória nos derbys e perdeu 6, tá? Além de ter empatado outras 4 partidas. Então 11 jogos, uma vitória, tá? Uma vitória, 6 derrotas e 4 empates, um retrospecto bastante ruim, um aproveitamento aí de 21%, tá? O Corinthians fez apenas 9 gols, tá? Média inferior a um gol por partida, e sofreu 20, né? Então, assim, um saldo negativo de 11 gols, né? O derby desse domingo, o Corinthians pouco chutou no gol também, enfim, empatou sem gols, só se defendeu, e é um retrospecto aí bastante ruim, né? Da diretoria corintiana e do Duílio Monteiro Alves. Vale ressaltar também que nesse período o Abel Ferreira foi o único treinador do Palmeiras, tá? Nos derbys. Já o Corinthians teve 6 treinadores diferentes na era do Duílio Monteiro Alves que jogaram derbys, tá? Que comandaram o time em clássicos. O
o Wagner Mancini, o Silvinho, o Vitor Pereira, o Lázaro, o Danilo e o Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians disputou os derbys na era do Willian com todos esses técnicos, enfim, retrospecto bastante ruim. Gente, é para esquecer, né? 11 jogos, uma vitória apenas em derbys na era do Willian e se encerrou, né? Enfim, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, deixa o seu like aqui, vamos seguir falando muito do Corinthians. Mas a vinheta não vai, né? Olha só, vamos falar desse folgão aí, né? Folgão, né? Folgão, tá folgado, esse time tá folgado. E tá folgado mesmo, são 2 dias e meio de folga, né? Que o técnico Vanderlei Luxemburgo deu ao elenco corintiano. Merecida, né? Folga merecida que o Vanderlei dá a esse elenco do Corinthians. Volta a trabalhar somente agora na quarta-feira. Lembrando que é data FIFA, né? O Corinthians joga só na outra quarta-feira, então contra o Fortaleza, né? Na Arena Castelão. Então, só para você ter uma ideia, são 2 dias de folga, né? Segunda e terça-feira, se representa na próxima quarta à tarde, tá? À tarde, informação inclusive confirmada aí pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que abre aspas, vou dar 2 dias e meio para os jogadores ficarem em casa. Eles voltam quarta-feira porque ficaram muito tempo viajando, em concentração, uma série de coisas. Então, fica um pouco em casa para perturbar um pouco a família, as crianças, perturbar um pouquinho eles, vamos preparar o time. Só é ruim que se todo mundo estivesse aqui, com certeza a gente prepararia melhor a equipe, mas vamos preparar bem e recuperar principalmente a parte física e o desgaste emocional, né? Enfim, essa é a segunda, né, folga do Corinthians em um período de 12 dias, né? O elenco corintiano ganhou uma folga aí após a vitória contra o Estudiantes, né, pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana. E nesse período o Corinthians enfrentou o Goiás e o jogo de volta contra o Estudiantes, além do clássico contra o Palmeiras, né? Agora o elenco corintiano vai ter 11 dias, né, sem jogos, né, por conta aí do período, né, da data FIFA, né, da pausa aí da data FIFA, e só volta a campo contra o Fortaleza no dia 14, tá? Eu falei, não essa quarta-feira, a outra, dia 14 na Arena Castelão, jogo difícil, né? E vai ser uma prévia aí da decisão da semifinal da Copa Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza. Eu vou falar para vocês agora os desfalques, tá? Do Corinthians nesse período de trabalhos, né? O Vanderlei não vai poder contar com todo o elenco, e não são poucos não, tá? Vou te contar agora, deixa o likezão aqui e vamos seguir falando muito do Coringão. São 5 desfalques, tá? 5 desfalques. Muitos, né, por convocação, e tem mais 2 aí por lesão. Vamos começar. Bruno Mendes foi convocado para defender a seleção do Uruguai na data FIFA, tá? É bom lembrar que o Bruno Mendes, inclusive, tá, pode desfalcar o Corinthians no jogo contra o Fortaleza, porque a data FIFA, né, a gente sabe que ela tem aí o período até o dia 12, né, até o dia 12. O Uruguai, por exemplo, enfrenta o Chile e o Equador, tá, nos dias 8 e dia 12 de setembro, e o Corinthians enfrenta o Fortaleza no dia 14. Então, são 2 dias e existe grandes chances aí do Bruno Mendes ser titular, inclusive, nessa última partida contra o Equador. Então, a gente não sabe se ele vai estar, se seria um risco, né, colocá-lo em campo, e agora tem uma polêmica nisso aí no Corinthians, né? Então, a gente já imagina aí que o Bruno Mendes jogando 90 minutos contra o Equador no dia 12, talvez não esteja à disposição para o técnico Vanderlei Luxemburgo no dia 14, tá? Então, tem esse problema em relação à data FIFA. O Bruno Mendes está convocado, tá? Para a seleção uruguaia, e é o lateral que o Corinthians tem, já que o Fagner, né, não entra em forma, enfim, não se recupera 100% fisicamente, e o Corinthians tem esse problema hoje aí com o Fagner na lateral direita. Além, né, do Bruno Mendes, o Corinthians não vai ter o Gabriel Moscardo, né? Eu digo, não estou falando para o jogo contra o Fortaleza, tá? Mas
Estou falando exatamente contra o Fortaleza. É claro que existe aí a chance do Corinthians perder muitos jogadores, esses jogadores. Mas no retorno ao trabalho, tá? No retorno ao trabalho, agora na quarta-feira, ele já não vai ter, né, esses atletas por conta da data FIFA. Inclusive o Gabriel Moscardo, que foi convocado pela seleção brasileira, que fará amistosos em Marrocos, e o meio atacante Matias Rojas, né, que estará com a seleção paraguaia nesse período de data FIFA aí com a seleção paraguaia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, tá? Então, no período sem jogos, o Luxemburgo vai tentar esboçar o time e, né, talvez não consiga esboçar o time que ele gostaria, né, de colocar em campo na quarta-feira, não essa outra contra o Fortaleza, porque tem muitos desfalques. Além dos 3 jogadores selecionáveis, tem a questão do Michael, que o próximo jogo é Campeonato Brasileiro. Então, para que ele vai ficar testando o time com o Michael? Se o Michael está suspenso, recebeu um cartão vermelho no clássico contra o Palmeiras e não enfrenta o Fortaleza. E eu falei 5 desfalques, sem contar o Fagner. Porque se a gente for contar o Fagner, que perdeu já os últimos 5 jogos do Corinthians por lesão muscular na panturrilha, aliás, tem que também entrar em forma, serão 6 desfalques, tá? E tem o Renato Augusto, né? Que é isso que eu não citei ainda. A gente não sabe, né, como é que o Renato tá, se vai voltar aos treinamentos já na quarta-feira, ele que ficou fora do jogo contra o Palmeiras, né? Porque a comissão técnica, enfim, todo mundo decidiu que era melhor não colocar em campo por temer uma lesão muscular, né, por conta aí, né, de problemas, né? Ele que sofreu aí um leve edema muscular. Então, o Vanderlei volta aos trabalhos, mas com bastante desfalques na quarta-feira para, né, começar aí os treinamentos visando o jogo contra o Fortaleza. Comenta aqui embaixo. Puxa, tá bancado. Fica no cargo, hein? A data FIFA, o torcedor corintiano esperava o Corinthians com um novo treinador, né? Para ter esses 11 dias de trabalho aí já para iniciar um padrão de jogo, um novo padrão e ter um Corinthians diferente para a sequência da temporada, mas vai ter sim que se contentar com o Vanderlei Luxemburgo. O empate contra o Palmeiras no derby deu sobrevida ao treinador, tá? Deu sobrevida, mas não quer dizer que ele ainda não corra riscos. Por quê? A crise interna ainda continua, tá? Existe o problema ainda com o Maziotti, esse problema não foi apaziguado ainda, tá? Então, o Vanderlei ainda não contornou essa crise. Eu acho que vai ser difícil de contornar, porque é um choque de vaidades também. A diretoria corintiana até admite internamente, não vai admitir isso publicamente nunca, mas internamente admite que acho que deu poder demais para o Maziotti. Só que tem uma questão, eles admitem isso, mas eles ficaram do lado do Maziotti, tá? Eles também nunca vão falar isso publicamente, mas você sabe, você fica sabendo toda a verdade aqui no canal Café do Setorista. Eles entendem que deram poder demais para o Maziotti, mas que nessa briga com o Vanderlei, em todos os casos, o Maziotti tem razão e o Vanderlei está errado nessa situação. Por conta disso, ele jogou o clássico ameaçado de demissão. Se o Corinthians perdesse o clássico para o Palmeiras, a chance do Vanderlei cair era muito grande, né? Era muito grande. O Vanderlei pode falar que não, mas a pressão é interna e existia sim a chance dele ser demitido em caso de derrota no clássico. Ganhou, agora tem essa sobrevida, mas o problema é que a crise interna continua e dificilmente vai ser apaziguada entre ele e o Maziotti e alguns jogadores, né? E um dos pivôs dessa questão é o Renato Augusto. Querendo ou não, ele é o pivô porque foi o jogador que foi utilizado contra o Goiás, não foi só ele, tudo, que era aquela partida no último dia 27, né? Quando a gente joga contra o Goiás num sábado e depois enfrenta o Estudiantes, aquele jogo difícil quando a gente foi amassado numa terça-feira. O que pega ali, né? Já vinha acontecendo do Vanderlei dar uma forçada na escalação do Renato, do Matias Rojas, enfim, e também do Lucas Veríssimo, aquela coisa toda. Mas o que pega é que o Vanderlei colocou para treinar no sábado, fazer treinos físicos, o Renato Augusto e alguns jogadores alegando que eles não iam participar do jogo contra o Goiás. Aí eles treinaram à tarde no CT Joaquim Grava.
só que à noite entraram em campo porque o Goiás venceu o jogo parcialmente e o Vanderlei coloca o Renato Augusto e companhia para entrarem no segundo tempo. E aí, meu amigo, né, o Maziotti chegou junto e falou: você não poderia ter feito isso, o risco de lesão é muito grande. Ele acha até que o Vanderlei poderia utilizar os jogadores contra o Goiás, mas não colocado para treinar no mesmo dia, tá? Uma informação também é que o Vanderlei ele alega internamente que o Maziotti não passa as informações para ele. E por isso que ele acaba escalando os jogadores. Ele não dá a informação 100% correta. Não atualiza, isso aqui tem uma questão aqui, um probleminha. Não há diálogo, né, entre os dois. E isso pode prejudicar o Corinthians muito para a sequência da temporada, essa falta de diálogo, né? Um não conversa com o outro, eles não se conversam, tá? E aí pode prejudicar o Corinthians, porque o Maziotti tem que passar as informações, o Vanderlei tem que passar as dele, enfim, o Vanderlei alega que os problemas foram por falta de comunicação, que ele não foi avisado, né, realmente dos problemas aí dos jogadores, se pode jogar, se não pode jogar exatamente, quantos minutos pode, enfim, é o que o Vanderlei alega, e o Maziotti do outro lado também, né, alegando que o Vanderlei dá uma forçada aí nas escalações de jogadores que não estão 100%, jogadores do lado do Maziotti, diretoria entende que o Maziotti tem razão, e o Vanderlei, para mim, segue pressionado em cima disso tudo. Tá? Eu acho que cada jogo, se o Corinthians perde na Arena Castelão, ele fica pressionado para o próximo jogo. Eu acho que vai ser assim agora, pelo menos até a semifinal da Copa Sul-Americana contra o próprio Fortaleza, né, no final desse mês, início do próximo mês, os dois jogos. Então a gente vai aguardar, mas resumindo, o Vanderlei ele ganha sobrevida, mas continua pressionado e a crise continua internamente, pelo menos de relacionamento no Corinthians, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma olhada no clube de membros, planos cafezinho, café, cafezão e café especial, tá bom? Te espero para mais um blend hoje, tá? Lá para as 16, 17 horas, depois 18h30, o nosso Café da Fiel, aí sim estarei ao vivo com você. Um forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, até o próximo café, valeu.